Vereadora Georgia Prates gostaria de fazer o uso da palavra. Partido dos Trabalhadores não se encontra no plenário. Vereadora Amália Tortato, Partido Novo, gostaria de fazer o uso da palavra. Depois, se não houver tempo para os vereadores que estão abrindo mão da palavra. Vereadora Amália Tortato, com a palavra 5 minutos. Obrigada, senhor presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento os colegas vereadores, servidores da casa, pessoal que nos acompanha. No último dia 8 de março, portanto, sexta-feira, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E desde que fui eleita, na verdade, desde quando eu decidi me envolver com política, constantemente eu sou chamada para falar sobre essa pauta Mulheres na Política. E eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre isso. Mas eu quero falar sobre mulheres da política, mulheres na política, não com aquele olhar feminista, com aquela visão do feminismo que foi cooptada pela esquerda. Eu quero falar de mulheres na política falando sobre oportunidades. É nisso que eu acredito. Mulher não precisa de cota, mulher precisa de oportunidade. E é nesse sentido que eu faço o meu mandato, que eu faço a minha defesa da mulher aqui na Câmara Municipal. Quando eu defendi lá atrás, por exemplo, que a educação é uma atividade essencial e, portanto, as escolas precisavam estar abertas, eu estava olhando para as mulheres. Eu estava olhando para oportunizar as mulheres que pudessem deixar seus filhos nas escolas e sair para o mercado de trabalho. Na ocasião, na pandemia, o número de mulheres no mercado de trabalho retrocedeu ao patamar de 30 anos atrás. Como que a gente pode falar de oportunidade? Como a gente pode querer que essa mulher pense numa carreira política? Como que a gente pode querer que essa mulher pense em ocupar um cargo de liderança se ela não consegue nem ir para o mercado de trabalho? Quando eu defendo aqui nessa casa que a gente precisa pensar numa solução para as crianças que ficam 3 meses por ano fora das escolas, portanto, a gente precisa pensar numa solução do que fazer com essas crianças nos meses de férias, eu estou falando de dar oportunidade para as mulheres. É uma preocupação que eu tenho com as mulheres. Quando eu falo de ensino integral, eu estou falando de oportunidade para as mulheres. E eu quero que fique muito claro aqui que o meu pensamento não é somente nas mulheres, nas famílias, mas é também nos benefícios que a educação integral, que a creche durante as férias, uma possibilidade de colônia de férias, que as escolas conveniadas trazem para o desenvolvimento também das crianças. E, aliás, por falar em conveniada, eu sou uma das maiores defensoras desse modelo aqui no município de Curitiba. Constantemente tenho reuniões com a Secretaria de Educação, dando sugestões para a gente melhorar o edital. E aí, aqui, a gente já consegue ver que a hipocrisia do PT reina, inclusive, nessa pauta. Na última semana, a gente viu aqui a vereadora professora Josete dizendo que defende esse modelo de conveniadas. Mas quando a gente olha para o documento que foi extraído do CONAI, que vai ser o Plano Nacional de Educação, a base para o Plano Nacional de Educação, a gente vê que o PT não quer esse modelo de conveniada. Então, o PT não está preocupado com a educação, o PT não está preocupado em dar uma qualidade de educação para as crianças e o PT não está preocupado com as mães, com as famílias. É só uma hipocrisia de subir aqui e dizer que defende o que, na realidade, eles não defendem. Quando eu falo de teste do pezinho, eu também estou falando de oportunidade para as mães. O que os senhores acham que acontece quando uma criança não tem o seu diagnóstico precoce, não tem o seu diagnóstico de uma doença grave realizado no momento do nascimento, nas primeiras 48 horas do nascimento, portanto, no teste do pezinho, e essa criança vai ter esse diagnóstico lá na frente, com 6, 7 anos de idade, já com a doença avançada, com sequelas, precisando de alguém para cuidar. O que vocês acham que acontece com essa criança? Exatamente isso. A mãe é que sai do mercado de trabalho para cuidar dessa criança. Então, quando a gente fala de teste do pezinho, a gente também está falando de oportunidade para as mães, a gente também está falando de oportunidade para as mulheres. E também é importante lembrar que nos últimos anos em Curitiba, o número de nascimentos reduziu drasticamente. A gente saiu de 20 e poucos mil para 17 mil no último ano. Ou seja, a gente está reduzindo o número de nascimentos. Portanto, investir
na construção de creches não faz nenhum sentido, e é por isso que eu defendo tanto o modelo das conveniadas. A gente precisa expandir esse modelo para conseguir oferecer mais vagas para as nossas crianças. A gente, como mulher, a gente gosta de homenagem, a gente gosta de receber flores, a gente gosta de receber chocolate, especialmente eu gosto bastante de chocolate, mas a gente não quer só homenagens, a gente quer 365 dias de oportunidades. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Amália Tortato.